Hoje nós vamos falar de um personagem muito importante na Bíblia, que é Josué. O cara que dá continuidade ao legado de Moisés, né? Que nós falamos sobre Moisés na última live. Essa live está lá no YouTube, você pode seguir lá todos esses personagens que nós tratamos até agora. E hoje nós vamos falar de Josué, o cara que dá continuidade ao legado de Moisés. Então hoje o tema de hoje é coragem e fidelidade a Deus. O que isso tem a ver com as nossas finanças? A gente vai falar sobre isso. Nós estamos fazendo uma série de lives, hoje é a 11ª sobre personagens bíblicos e as lições que eles nos dão para nós enfrentarmos os desafios da nossa vida. Tema de hoje, coragem e fidelidade a Deus, né? Josué e a força para enfrentar gigantes. Nós estamos na série Rompendo Limites, o poder de um coração transformado. Importante a gente entender que Josué é um líder que demonstrou coragem e fidelidade a Deus para conquistar a terra prometida. Moisés tira o povo hebreu do cativeiro, né, daquele cativeiro que era o Egito, caminha por quase 40 anos com esse povo no deserto, milhões de pessoas, mas o cara que tem a função de entrar na terra prometida é Josué. Moisés não entra na terra prometida, vocês devem se lembrar daquele momento quando ele fere a pedra e aí ele não entra na terra prometida e Deus diz para ele, você não vai entrar na terra prometida, e aí Josué era o seu braço direito, vamos dizer assim, e Josué tem essa missão. E quero lembrar que Josué e Caleb, né? Então Josué é um dos 12 espias que Moisés manda à terra prometida, e aí 10 são muito pessimistas e dizem, não vai rolar, não vai acontecer, não é para nós, lá tem gigante. Josué é um dos caras que diz, vocês estão loucos, é promessa de Deus, não importa qual é o desafio que nós tenhamos, é uma promessa, vai acontecer, vão para cima, vamos fazer a nossa parte, porque Deus nunca prometeu que seria fácil, ele prometeu que teria vitória e que estaria conosco, mas ele nunca prometeu que ia ser fácil, nunca prometeu que não ia ter luta. Então deixa eu te dizer, não é porque você tem uma promessa que não quer dizer que você não vai ter luta. Vai ter luta. Deus não gosta de preguiçoso, ok? Então vai ter luta. A diferença é que Deus vai estar contigo e Deus, ele é atemporal, ele está no passado, no presente e no futuro, ele já conhece. Você precisa, de fato, se posicionar. Existem pessoas que eu vejo, por exemplo, em questões financeiras que não querem se posicionar. A gente fala, por exemplo, de criar uma fonte de renda extra e algumas pessoas dizem, não, mas eu já tentei isso, não deu certo. Não, você tentou isso, não deu certo, ótimo, então agora você precisa tentar uma outra coisa, e você precisa fazer uma outra coisa, você precisa fazer uma outra coisa, até que dê certo, você precisa se preparar para fazer da melhor forma, e não é porque a primeira não deu certo que as outras não vão dar. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, se você chegar com uma ideia no Vale do Silício, o lugar onde tem as empresas, né, as maiores empresas aí, empresas tecnológicas nos Estados Unidos, com uma grande ideia e disser, olha, eu tenho uma grande ideia, quanto vale a minha ideia? Provavelmente eles vão te dizer, não vale nada, não vale nada. Se você não tem um MVP, um mínimo produto viável, se você não testou, se você não colheu algum resultado, as pessoas precisam entender que assim, sabe quem são as pessoas que mais erraram na vida? São as pessoas de mais sucesso. Vê se você consegue entender isso. Quando você olha uma pessoa de muito sucesso, o que a gente tende a pensar? Pô, a vida foi tranquila para esse cara. Esse cara foi lá, fez e deu certo. Não. Dificilmente você vai encontrar alguém próspero, alguém com bons resultados, e que foi lá, fez e deu certo e pronto, e foi não é assim que funciona. A gente erra, cai, tropeça. O que define um vencedor não é o quanto ele cai, mas quantas vezes ele está pronto para levantar, porque ele tem uma certeza na vitória. Deixa eu te dizer, é impossível vencer quem não desiste. A vida vai te dar pancada de todos os lados, mas o que faz um vencedor não é ele não perder, é quantas vezes ele levanta. Então é importante que a gente entenda isso. Aí existem pessoas que a gente está orientando e fala, ó, o que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer bolo. Então vamos lá, sua renda extra vai ser vender bolo. Aí a pessoa vai, ai Rezende, eu tentei, mas não rolou, não funcionou. Filho, vai de novo.
E agora? O que pode ser melhor? Né? O que nós vamos fazer? E aí, qual a ideia? E o que mais você pode tentar? Porque nós não podemos parar. Não, 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 eu tenho uma promessa e eu não vou parar. E essa era uma característica de Josué. Ele via um problema, mas ele sabe que o Deus dele é muito maior do que o problema. Não adianta a gente olhar o problema e falar, não, ele é intransponível. Presta atenção, é uma montanha, né? Mas quando você se aproxima e com o poder de Deus e com a sua resiliência, vai se transformar numa pedra. Agora, às vezes, uma pedra se transforma numa montanha. Henry Ford, um dos homens de maior sucesso, o homem que inventou o automóvel, fundador da Ford, ele dizia que a maioria das pessoas não fracassa, a maioria das pessoas desiste. Vê se você está entendendo. Sabe, você queria prestar um serviço, você queria prestar um concurso público, aí alguém disse para você assim, mas lá é 300 para uma vaga, hein? Aí você fala, então não vou nem tentar, porque é muito difícil. Não, mas alguém vai ter que passar. E talvez você tente na primeira, não consiga, você vai à segunda, vai à terceira, vai à quarta. Se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, existem pessoas que dizem, não, porque eu tentei e não deu certo. Pois é, mas não é para você desistir. Essa é uma característica de Josué. Ele não desistia. Ele não desistia. Então a coragem nasce quando nós confiamos nas promessas de Deus, mesmo diante dos gigantes. Não é olhar o gigante e dizer, não, presta atenção, Deus não prometeu para nós que ia ser fácil. Sabe, tem pessoas que começam a fazer uma planilha, começam a fazer um orçamento, começam a pensar numa forma de gerar uma renda extra, mas aí não está dando certo. Não, mas quem disse para você que vai ser fácil? Como? Quem disse para você que vai ser fácil? As pessoas que mais erraram na vida são as de maior sucesso. Não é loucura isso, é isso. Você olha um empresário, nossa, o cara, olha, começou do zero, olha onde ele está. Se você tiver a oportunidade de conversar com ele, você vai descobrir que ele errou muitas vezes. Quebrou, errou, tomou decisões erradas, até que acertou. É porque o que fica é aquela vez que acertou. Se você pegar um medalhista olímpico, se você pegar, por exemplo, alguém que é medalha de ouro, ele caiu muitas vezes, ele tombou muitas vezes, ele não conseguiu cumprir o objetivo dele muitas vezes. Aquela hora ali da foto, do hino nacional, da bandeira brasileira, aquela ali é a vez que ele conseguiu. Mas você não sabe quantas vezes ele não conseguiu. Existe uma história maravilhosa de Thomas Edison, inventando, tentando. Ele tinha clareza que ele ia trazer, ele ia fazer uma lâmpada acender, mas foram milhares de vezes tentando fazer a lâmpada acender e ela não acendeu. Imagina que ele tivesse desistido na sexta, na sétima, na oitava, na décima. Foram milhares. Se você tem uma promessa, quantas vezes você está disposto a fazer para você alcançar o seu objetivo? Ou você é do tipo que vai tentar uma vez, não deu certo, você vai desistir, vai parar? A lição que nós aprendemos hoje com Josué é que ele não parou. Ele não parou. Meu irmão, eu não estou... Olha só, se você pegar pessoas que erraram pouco, elas provavelmente têm uma vida medíocre, mediana, muito aquém daquilo que Deus sonhou. Porque se você não gosta de errar, de fracassar, presta atenção, entenda que você não vai chegar muito longe. Porque o insucesso, o fracasso, faz parte, é uma etapa da jornada do sucesso. Presta atenção, se você está entendendo, reage comigo, coloca a mãozinha aí. O fracasso é uma etapa do sucesso. Você não vai encontrar alguém que tenha tido sucesso, que não tenha errado e errado muito antes, mas ele tinha uma promessa e nada fez ele parar. Não existe, por exemplo, um atleta olímpico que foi lá a primeira vez, tirou o alvo, acertou na mosca, ganhou medalha de ouro, veio embora e falou, cumpri meu papel. Não, ele errou milhares de vezes antes de acertar, milhares de vezes antes de acertar, e com muita dedicação, trabalhando por uma promessa, por uma visão, por uma certeza. Ele só precisava acertar uma vez. Ele sabia que ele ia errar muitas, mas uma vez ele ia acertar e ele não parou. Ele não parou. Dos 12 espias que Moisés manda à terra prometida, 10 focaram na dificuldade, no problema e não foram. Ok? É isso aí, Regiane. Quantas vezes reinventei, foco, é isso.
É isso. Então, nós não podemos parar. A grande lição de Josué para a nossa vida é que ele não parou. Existem pessoas que estabilizam na vida e dizem assim, não, isso não é para mim. Sabe, eu conheço pessoas que não tiraram a habilitação porque tentaram tirar 1, 2, 3 vezes e foram reprovadas. E aí não dirigem. Tá, mas se você tentasse a 4ª, provavelmente você ia passar. Ah, gente, mas e se eu reprovasse? Tente a 5ª. Pô, mas e se eu reprovar? Tente a 6ª. E a sua habilitação vai ter o mesmo valor que a minha. Não tem valor diferente. O policial não vai te parar num dia na blitz e vai falar, tu não tem vergonha não? 15 vezes para poder passar? Não, essa marca nem ficou lá, nem ficou. O que acontece é que você agora está no time dos vencedores, não importa quantas vezes você tenha tentado. Meu irmão, eu não sei se você toca um instrumento, mas para você aprender a tocar um instrumento, para aprender a tocar violão, primeiro você passa, dá calo no dedo, você tem a impressão de que nunca vai conseguir. Ó, a Célia dizendo que reprovou 5 vezes. Célia, e você foi aprovada? Você hoje está habilitada? Me conta aqui, eu quero saber. Gente, para você aprender a tocar violão, se você achar que vai pegar um violão, vai começar a tocar e no dia seguinte você vai fazer um show, ó, dirige muito. É isso, é isso. Então presta atenção, tente outra vez, tente outra vez. Se você tem uma promessa, você não pode parar. Você não pode parar. Ah, eu tentei vender, eu tentei empreender, eu tentei organizar minha planilha, eu tentei investir. Presta atenção, você não pode parar. Cada vez que você cai, você aprende alguma lição para não cometer mais o mesmo erro. E aí você fala, bom, agora eu já sei que não é por aqui. Presta atenção, é como se você tivesse centenas de portas na sua frente. A vida é um lugar como se você tivesse centenas de portas. Você tentou uma e ela não abriu, tá tudo bem, vai para a próxima. Escolhe outra. Não vai mais tentar naquela, porque aquela você já viu que não é ela, ok? Então qual é? Imagina que você tem uma chave na mão, centenas de portas, você tenta a primeira, não abriu, você tenta a segunda, não abriu. O que você descobriu? Que não é essa, mas é uma das outras que você ainda não tentou. Então você não pode parar. Josué nos ensina isso, nos ensina isso. Josué 1:9 diz assim, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Presta atenção, se você tem essa promessa, se você acredita nisso, coloca a sua mão aqui, coloca aqui o amém para mim, o emoji. Gente, participa comigo, pelo amor de Deus, nós estamos voltando para a série de lives, vamos estar aqui às 6h17, de volta agora, se Deus quiser, todos os dias. Participa comigo, meu testemunho pessoal, fiz 15 concursos e não passei, mas não desisti. Fiz o 16º e passei. Hoje sou um analista judiciário aposentado. Boa, Eliezer! Vocês estão entendendo? Foram 16 concursos para o Eliezer passar. 16. E se ele tivesse no 15º desistido? Não, e o inimigo, o mundo vai contar para você, você é burro, você é incapaz, você não vai conseguir, você não tem condição. Isso é muito para você. E se você acredita nessa história, você para no meio do caminho. Não pare. Não pare. Se você está no deserto, a única coisa que você não pode fazer é parar. Siga em frente, siga caminhando. Você vai aprendendo as lições com os seus fracassos. Mas o fracasso é um degrado. Desculpa, o fracasso é um degrau. É um degrau da escada do sucesso. Nós vamos de fracasso em fracasso, porque o fracasso ele me dá a condição de aprender alguma coisa, que lição eu tiro, em quem eu me transformo depois desse fracasso, e eu vou crescendo, eu vou me transformando, eu vou subindo. Essa é a razão dos desafios da vida e dos momentos complicados que nós passamos. Eu preciso aprender alguma lição. Qual é a lição para mim? Isso é só um degrau na escada do sucesso. A escada do sucesso tem degraus de fracassos. E eu vou tentando e não vai, e eu vou de novo e não vai, até que uma hora a chave vira, até que as coisas acontecem. Josué nos ensina isso. É muito importante que nós possamos entender, mas sabe uma grande lição? Josué lá 24:15 diz assim, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E aqui a parte forte para mim, muito forte, nesse versículo que diz assim, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou repetir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Sabe, a gente já mentorou, já cuidou de algumas pessoas que às vezes dizem assim, não, porque eu tenho que correr atrás. E aí quando a gente vai ver, meu irmão, você está indo no culto, está cultuando, cara, eu não tenho tempo. Eu estou numa situação difícil, eu tenho que correr atrás. Irmão, mas você está indo na célula, aí na sua igreja tem célula, você está indo na célula? Não, cara, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo. Irmão, você tem tido tempo de intimidade com Deus, você tem orado? Não, cara, eu estou numa situação muito difícil e eu tenho que trabalhar muito para sair dessa situação, então eu não tenho tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Lembra que eu digo que é o seguinte, existem 3 dimensões na questão financeira, espiritual, emocional e natural. O que você está dizendo no mundo espiritual é que quem vai resolver a sua questão é você. Que Deus, ou ele não tem tempo, ou ele não te ama o bastante, ou ele não tem força, poder para te ajudar, porque você está dizendo, sou eu. Então você se afasta de Deus para você dizer, sou eu que vou resolver os meus problemas. Presta atenção, a questão aqui é que se você for olhar um vídeo na savana africana, quando os predadores, quando um leão ele vai atacar um outro animal, o que ele fica? Ele fica à espreita, esperando aquele animal do bando que ele se distancia do resto do bando. E aí o leão ataca. Normalmente o leão não ataca no meio do rebanho. Mesmo quando, dependendo do animal, que eles vão em bando, eles correm e aí eles se afastam e eles vão naquele que ficou sozinho. Então, o que o predador quer? Ele quer pegar aquele que anda sozinho, ok? Porque sozinho é mais fraco. Os outros animais, quando se juntam, eles botam o leão para correr. Mas quando estão sozinhos, eles são presas fáceis para o leão. Então, presta atenção. Quando você se afasta de orar, quando você se afasta de intimidade com Deus, presta atenção. Quando você se afasta dos caminhos do Senhor, você decide não orar mais, não fazer mais seu devocional, não jejuar, não ir no culto, não servir na igreja, não participar da célula. E você fala, eu vou trabalhar que nem louco, vou trabalhar sábado, domingo, vou trabalhar à noite, vou trabalhar até as 11 horas da noite. O que está acontecendo? Você está se distanciando do rebanho e você passa a se transformar numa presa fácil. Procure exemplos, porque eu tenho dificuldade, eu ajudo e mentoro pessoas financeiramente. Eu tenho dificuldades de achar alguém que se afastou e disse eu vou resolver sozinho e que de fato resolveu. De fato resolveu. Na verdade, a vida dessas pessoas normalmente ela entra num ciclo, onde aí assim, a questão financeira já não estava boa, agora o relacionamento conjugal não está bom, agora a relação com os filhos não está bom, agora a saúde não está bom, agora ele tem menos intimidade ainda com Deus, ele tem a impressão, sabe o que acontece? Essa pessoa está num poço e ela está cavando para baixo, ela está cavando, e ela não percebe que ela está cada vez mais se afastando da solução. Porque a solução é muito empenho, trabalhar muito, mas se agarrar a Deus de verdade, é orar, é jejuar, é separar um tempo. Você pode até ter que trabalhar no domingo, existem fases na nossa vida que nós precisamos de fato trabalhar, mas tira o tempo do culto, tira o tempo da célula, tira o tempo do seu devocional, faz as suas orações no trabalho, no carro, nos momentos de coisa que você tiver, mas não abra mão, não se afaste do resto, não deixe, confie no Senhor. Confie no Senhor. Então você vai fazer a sua parte, sim, mas você vai confiar no Senhor. Essa parte para mim de Josué é muito importante quando ele diz, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu não vou mandar um recado no mundo espiritual de que eu não confio em Deus, ou de que Deus não é páreo para resolver o meu problema, ou de que ele esqueceu de mim. Não, eu vou fazer muito o que eu tenho que fazer, mas eu vou me agarrar a Deus. Nós precisamos entender uma questão, gente. Quando nós temos um problema financeiro, nós precisamos dedicar tempo, sim, tempo, aquilo que é importante, e conhecimento. O que faz com que nós possamos mudar a nossa situação financeira é o tempo que eu empenho nisso e o conhecimento que eu tenho. E aí eu começo a resolver minha questão financeira. E aí eu preciso, para eu adquirir mais conhecimento, eu preciso de tempo e dinheiro
para poder financiar e eu aprender mais conhecimento. E aí, quando eu preciso ter mais tempo de qualidade, agora eu aplico o meu conhecimento e o meu dinheiro para poder ter mais tempo. É sempre um jogo dessas três, é assim, é dinheiro e tempo para adquirir conhecimento. Depois é conhecimento e tempo para adquirir dinheiro. Depois é conhecimento e dinheiro para ter mais tempo. E eu vou brincando, é como se fossem as bolinhas, eu vou brincando com isso. E existe um processo chamado homeostase, um desequilíbrio natural na vida, e esse desequilíbrio é a própria vida. E eu preciso ir equilibrando. E por mais que eu tente equilibrar, e ele está desequilibrado, e eu preciso ir nesse processo, eu não posso me afastar dos caminhos do Senhor. Então é muito importante que nós possamos entender isso. Após a morte de Moisés, Josué, ele assume a liderança do povo de Israel com a missão de conduzi-los à terra prometida. Mesmo enfrentando desafios gigantescos como a fortaleza de Jericó, Josué confiou nas promessas de Deus e obedeceu às suas instruções. Eu sei que existem instruções que às vezes não faz sentido. Pode não fazer sentido, como isso que eu estou dizendo, tipo, Rezende, sei lá, eu estou fazendo bico no Uber e você está dizendo para mim que em vez de eu trabalhar além de todos os dias, além de esticar à noite, eu não devo trabalhar domingo o dia inteiro, eu devo tirar uma parte para ir para o culto, eu devo tirar uma parte para poder orar, eu devo tirar uma parte para poder ir na célula. Não faz sentido, porque eu vou ganhar menos dinheiro, presta atenção, trabalhando 18 horas por dia não está dando, como que trabalhando 15, 14 vai dar? Não faz sentido mesmo. Não fazia sentido também derrubar as muralhas de Jericó, como Deus disse a Josué que ele devia fazer, né? Vai ficando, não tem lógica. Não tem lógica, muitas vezes não tem lógica. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É importante que a gente possa entender isso. O que o inimigo quer, e muitas vezes ele usa as nossas finanças, nos distrair, criar problemas. Os problemas, na verdade, eles podem ser distrações para nos tirar do caminho, ou eles podem ser uma grande oportunidade de aprender uma lição. E nós saímos mais fortes. Então nós precisamos enfrentar os nossos problemas. E é isso que Josué faz. Algo que nós precisamos entender é que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus, mesmo em situações desafiadoras. Vai ter vezes que não vai fazer sentido, vai parecer que não faz sentido. Então coragem não é ausência de medo. E eu quero te dar um exemplo. Não sei se você já foi num parque aquático, num parque de diversões, e que tinha um brinquedo radical, e você teve medo. As pessoas que vão naqueles brinquedos, elas têm medo, mas elas vão apesar do medo. Não vai com medo mesmo, sabe? Vai com medo mesmo. Na vida também é assim. Existem situações onde eu estou com medo, mas eu preciso ir apesar do medo. O antônimo de medo, o contrário de medo, não é coragem. Porque se fosse... Quando eu tivesse coragem, eu não teria medo. Não, você pode ter coragem e medo juntos. Então eu tenho medo, mas eu tenho a coragem. É o seguinte, eu vou agir apesar do medo. Sabe o que é o antônimo do medo? É amor. É amor. Então assim, quando eu confio no amor de Deus, eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, eu faço o que precisa ser feito em obediência, apesar do medo. É o amor. Então o medo, ele diminui por causa do amor e não por causa de outra questão. Quando eu sinto uma ausência de amor, como se Deus não estivesse cuidando de mim, como se Deus não fosse todo poderoso, como se Deus não me amasse, o medo me paralisa. Então o antônimo de medo é amor. Nós precisamos entender isso. Há tempo para todo propósito. Isso também está na palavra, né, meu irmão? Então é isso, há tempo para todo propósito. A fidelidade a Deus nos dá força para superar qualquer obstáculo. Qualquer obstáculo. Nós precisamos ter muita consciência disso. Assim como Josué, enfrentamos gigantes em nossas vidas, como dívidas, dificuldades no casamento, medos do futuro. Deus nos chama a confiar nele e seguir com coragem. Então é muito importante que nós possamos seguir, marchar a terra prometida, apesar do medo.
né? O medo faz parte. O medo, ele tem um papel importante. O que o medo não pode é nos paralisar e nos impedir de sonhar, nos impedir de caminhar, nos impedir de agir. Porque não é o conhecimento, não são os planos, não é a intenção que gera resultado. O que gera resultado é a ação, é agir, é fazer o que precisa ser feito. Então é muito importante que nós possamos entender isso. O que nós aprendemos com Josué? Obedeça a palavra de Deus. Josué seguiu fielmente as orientações de Deus, mesmo quando pareciam ilógicas, como marchar em silêncio ao redor de Jericó. Imagina que você tem uma muralha para derrubar e você recebe um comando de Deus: marcha no entorno dessa muralha. Isso faz algum sentido para você? Assim como faz algum sentido eu dizer para você: irmão, diminui as horas no trabalho no Uber e vai no culto. Vai servir, vai, dizima. Sabe, a gente às vezes ajuda algumas pessoas que estão numa crise financeira e a gente fala, ó, essa parte aqui precisa tirar para dizimar. E a pessoa fala, você está louco? Por quê? Eu usando 100% eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Se eu tiver 90% é que não vai dar mesmo, essa conta não fecha. Mas a matemática de Deus é assim mesmo. Ela é diferente, né? 5 pães e 2 peixinhos são capazes de alimentar uma multidão, multiplica quando o recurso está na mão certa. Nós precisamos entender isso. O problema é que quanto mais você se afasta de Deus, mais lógico fica o seu raciocínio. Você quer fazer aquilo que parece que dá resultado, né? Na prática, aquilo que você aprendeu. Por isso um risco e uma armadilha. As pessoas estão na busca de aprender a investir, a trabalhar só no mundo natural e não entendem que finanças são 3 dimensões. É espiritual, é emocional e aí sim existe a natural. Eu não estou dizendo que ela não é importante, que nós não precisamos aprender. Eu só estou dizendo que existe uma base que me transforma, que tem a ver com o espiritual, que é a maior parte de tudo, é mais de 50%. Existe uma parte que é emocional, as minhas crenças que me travam, e aí sim existe uma dimensão natural e que eu preciso sim me desenvolver e trabalhar. Não fosse assim, nós não teríamos escrito o livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, que você ainda pode adquirir indo na minha bio. É lógico que existe algumas coisas para a gente aprender e para a gente fazer, mas a base é espiritual, depois tem o emocional. Então nós precisamos partir e caminhar, precisamos confiar nas promessas de Deus, né? Então isso significa o seguinte: existem pessoas que a gente fala, ó, você precisa fazer uma planilha, você precisa fazer um orçamento, você precisa desenhar o seu sonho. Aí o cara fala, para, eu tô cheio de dívida, eu não sei como é que eu vou fazer para pagar, você quer que eu pare para ficar vendo planilhinha, para ficar dizendo qual é o meu objetivo? Não, presta atenção, esse é o caminho. Se você não fizer isso, você não vai resolver em definitivo. Você pode até ir hoje para a rua, trabalhar no Uber, ganhar um bom dinheiro e parecer que a situação está mudando, mas isso é só uma distração para te tirar do caminho. Sabe, pessoas viciadas em jogos, qual é a estratégia para gerar dopamina? Você primeiro ganha. Então é assim que funciona. Como as pessoas se viciam em jogos? Elas jogam e ganham. E elas têm a impressão de que elas vão ganhar sempre. E aí elas começam a perder. E de vez em quando ela ganha, ela perde. Ela não se dá conta o quanto ela está sendo envolvida por aquele clima. Então quando você se afasta de Deus e você vai achando que você vai resolver na força do seu trabalho, trabalhando mais e vai se afastando de Deus, de vez em quando alguma coisa vai acontecer e vai te dar a impressão de que você está no caminho, mas não está. Você está se afastando do Senhor. É que se você só perdesse, rapidamente você ia perceber que não é esse o caminho. Mas se de vez em quando você ganha alguma coisa, você tem a impressão de que as coisas estão funcionando e de que você está indo na direção certa. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui para mim, pelo amor de Deus, participa aqui. Então é muito importante que nós possamos entender isso. O Senhor, ele tem planos para todos nós, planos de paz e de prosperidade, como diz lá em Jeremias 29:11, esses são os planos do Senhor para nós. Gente, isso está na palavra. Existem pessoas que às vezes falam, não sei o que, teologia da prosperidade. Não, meu irmão, isso está na Bíblia, nós não estamos inventando nada, está lá em Jeremias 29:11, os planos do Senhor para nós é de paz e prosperidade, presta atenção. E eu só acredito que uma pessoa é próspera se ela tiver paz.
Porque do contrário, ela pode ser até rica, mas se ela não tiver paz, ela não é próspera. É muito importante que a gente possa entender isso. Esses são os planos do Senhor para nós. Não desista nos seus desafios financeiros, não pare. Você tem que enfrentar suas dívidas, presta atenção, existem pessoas que não sobem numa balança para ver o próprio peso, não querem ter contato com a realidade. Existem pessoas que não querem montar uma planilha de orçamento. Existem pessoas que eu falo, relaciona suas dívidas, ela não relaciona, por quê? Porque ela não quer ter contato com a realidade. Presta atenção, a maneira que tem de você vencer o gigante é olhando para ele. Davi precisou olhar para Golias. Ele não ia conseguir matar Golias olhando para o outro lado. Ele teve que olhar para Golias, era grande sim, mas ele foi para cima e confiou que não era na força dele. Ou você acha que foi na força dele que ele mata o gigante? Não tinha cabimento. Então nós precisamos olhar dentro dos olhos do problema, da dívida. Deixa eu te falar, no auge das minhas dívidas, no auge na empresa, quando a gente quebrou, uma das coisas que eu dizia era, nós não vamos parar de atender o telefone. Eram pessoas ligando, cobrando, xingando. E a gente atendia os telefones, eu dizia, nós não vamos mudar de telefone, nós não vamos parar de atender o telefone, nós não vamos trocar de endereço, eu não vou deixar de ir nos lugares que eu vou ser cobrado, o cara vai me ligar, eu vou dizer, presta atenção, eu sei que eu te devo, mas eu não tenho condição de pagar. Mas quando você vai pagar? Não sei, eu vou trabalhar e a hora que eu puder eu vou te pagar cada tostão, mas agora eu não tenho condição e eu não vou fugir. Eu não vou deixar de te atender. Pô, mas não tem condição, você está me enrolando. Não estou te enrolando. Eu só não sei o dia que eu vou conseguir te pagar. Eu preciso de um plano. E alguns dos meus credores, eles eram prioridade, porque eu olhei dentro da dívida e falei, calma aí, eu preciso pagar esse, porque esse vai me ajudar a gerar, para eu poder gerar uma condição para poder pagar os outros. Então, esse aqui, ele não vai contribuir comigo nesse momento, então eu vou precisar deixar ele para depois. Não tem condição. Eu tenho vamos dizer, eu tenho 2.000, eu tenho 20 de dívida, 200 de dívida, não adianta, eu não vou conseguir pagar todo mundo. E eu vou pagar quem? Quem grita mais? Quem cobra mais? Quem me xinga mais? Não, eu vou criar um plano, eu vou dizer, olha, eu preciso, esse aqui, ele vai me dar condição de girar para eu poder ir pagando o outro. Então é dessa forma. Agora, se eu não olho o gigante, se eu não olho a dívida, se eu não organizo, presta atenção, quando o Senhor Jesus se viu naquela situação, milhares de pessoas seguindo ele, e as pessoas com fome, e ele olhou, e ele tinha o quê? Os pãezinhos, peixinho, ele olhou e falou, não, peraí, gente, vamos organizar, senta, divide em grupos de 50, então primeiro organiza. Primeiro a gente organiza, as pessoas às vezes chegam para nós, não, Rezende, estou devendo, eu falo, meu irmão, me mostra aqui, quanto você ganha, quanto você gasta, quem que você está devendo, qual que é a sua maior dívida, qual a taxa de juros. Ah, não, mas você não está entendendo, eu estou cheio de problema, vamos resolver. Primeiro a gente precisa organizar, isso é um princípio da Bíblia, isso está na Bíblia. Foi assim que Jesus fez, nós precisamos fazer como ele fez. Primeiro organiza, bota numa planilhinha quanto você ganha, quanto você gasta, o que você gasta com o que é essencial, o que não é essencial. Relaciona separada a sua dívida, porque dívida não é despesa, dívida é dívida, despesa é despesa. Agora, entre as dívidas, vamos ver quem é o credor. Por quê? Porque eu preciso saber o quanto que eu preciso desse cara para sair dessa situação. Vamos ver qual é o juros maior. Vamos entender algumas situações, porque também existe uma questão emocional por trás disso. Então eu preciso entender, às vezes você está devendo dinheiro para a sogra, para o sogro, para o cunhado, isso está te afastando da família, então calma aí, pode ser uma situação, nós precisamos entender, cada caso é um caso. Agora eu preciso olhar dentro dos olhos do gigante, se você está entendendo, coloca a mãozinha aí. Então, enfrente suas dívidas e dificuldades com estratégias, como organizar um orçamento e cortar gastos necessários. Às vezes eu preciso cortar na carne, é preciso seguir em frente com disciplina, persistência e fidelidade aos princípios de Deus. Isso trazem frutos a longo prazo, é muito importante que nós possamos entender isso, é muito importante que nós possamos entender isso para a gente poder caminhar. Eu quero hoje te provocar que você possa identificar um gigante na sua vida, algo que te intimida, que te desafia, que você nem gostaria de olhar. Eu dei exemplo, a balança, o espelho, a sua conta bancária, o que é
que hoje é um gigante para você. E eu quero te encorajar a escrever um passo prático que você vai dar para enfrentar esse gigante confiando em Deus, que não é na força do seu braço, mas o que você carrega é muito maior do que o que está aí fora. Eu quero te contar uma história, a história de uma família que enfrentou um gigante da dívida. A família Souza enfrentava um gigante, uma dívida de anos que parecia impossível de pagar. Inspirados por histórias bíblicas, decidiram confiar em Deus e criar um plano. Eles começaram a cortar gastos, venderam coisas que não usavam e oraram para que Deus abrisse portas. Um ano depois, conseguiram quitar a dívida e testemunharam. Quando decidimos enfrentar o gigante com coragem e fé, Deus nos deu estratégias e força para vencer. Às vezes é preciso, às vezes a família tem 2 carros, é preciso vender um, ficar com um, fazer sacrifício, ou ter um carro muito novo e pegar um carro que é um carro inteiro, mas um pouquinho mais velho, mas eu preciso mudar o espiritual, o emocional, porque senão eu perco os bens e não pago as dívidas. É igual uma pessoa que faz bariátrica, ela emagrece, mas como a cabeça não muda, o emocional não muda, ela volta a engordar depois. E aí não adianta, você passou pelo risco de uma cirurgia bariátrica, correu o risco de vida e nada mudou. Era melhor não ter corrido isso, então. Então presta atenção, só é importante, a pessoa tem que estar madura para fazer isso quando de fato ela se transformou e ela vai viver uma vida nova agora. Ela fez uma cirurgia bariátrica nas suas finanças, mas ela mudou a cabeça, ok? Mudou a cabeça. Então ela corta, mas agora ela se alimenta, ela come como alguém magro e não mais como alguém magro. Ela gasta dinheiro como alguém próspero e não como alguém que não seja próspero. É importante a gente entender isso. Deus não nos deixa sozinhos diante dos gigantes. Quando confiamos nele e seguimos suas instruções, podemos superar qualquer desafio. É preciso fé e coragem. Com Deus ao seu lado, nenhum gigante é grande demais para ser vencido. Não importa o problema que você está enfrentando. Não importa. Josué nos ensina a importância da coragem e fidelidade para conquistar as promessas de Deus. Não se afaste de Deus. Mesmo diante de grandes desafios, Deus nos equipa com tudo o que precisamos para vencer. Muito importante que a gente possa entender isso.